Amém, queridos. A gente hoje vai estar dando continuidade àquilo que eu não consegui terminar na terça-feira passada, falando a respeito de fé e paciência, ok? A gente vai dar uma recapitulada do que a gente falou terça-feira passada e a gente vai dar continuidade ao que eu não consegui terminar na última terça-feira. E a gente tem falado sobre esse tema de nós andarmos no caminho certo, e eu coloco sempre para vocês esses textos base, que está lá em Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei, e eu poderia acrescentar aí, sem medo de errar, eu te darei o melhor conselho, porque o melhor conselho sempre virá de Deus. Então, instruir-te-ei e vou te ensinar um caminho que você deve ir. Aleluia. Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que dirige a cada um de nós no caminho em que nós devemos andar, no caminho que nós devemos ir. E o outro texto está lá em Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, o profeta declara isso, faça dela a sua declaração. Eu sei, Senhor, que não cabe a mim, não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha o dirigir os seus passos. Queridos, se nós colocássemos verdadeiro em prática isso na nossa vida, a respeito que Deus é que tem o controle, Deus é quem dirige, é Ele que determina, é Ele que sabe, não sou eu, não é na força no meu braço, a gente eliminaria pelo menos aí 70% dos problemas que nós passamos. Porque muitos desses problemas, inclusive, eles são criados por nós, porque nós queremos dar o jeito, nós queremos fazer a nossa maneira, nós sabemos de tudo, quando na verdade nós não sabemos de nada, e o controle é dele, e é ele que dirige a tua vida. Diga amém. Amém? Então a gente está falando sobre isso, e andar nesse caminho, andar no caminho certo. Somente andar nesse caminho, no caminho de Deus, ele vai me fazer, ele vai me levar a ir além da impossibilidade. Ele vai me fazer ir além da impossibilidade. Até porque os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Mas eles não irão acontecer na minha vida se eu não estiver nesse caminho. E esse caminho não pode ser um caminho apenas de boca. Esse caminho não pode ser apenas, eu venho toda terça-feira, eu bato meu cartão, ou na quinta-feira. É pouco. É muito pouco. Lá em Efésios, capítulo 6, no verso de número 13, e você conhece, fala lá a respeito da armadura de Deus, o verso 13 é tremendo, porque ele fala assim, olha só, vocês agora, depois de estarem revestidos dessa armadura, para que vocês possam resistir no dia mau, vocês vão vencer tudo, óbvio, eu estou vestido com a armadura de Deus, o que vier, eu vou vencer, o que vier, eu vou passar por cima, mas o texto continua, o verso 13 continua. Olha, depois de você ter vencido, você permanecer inabalável. Permanecer é a chave, é o segredo de nós continuarmos andando nesse caminho certo, dependentes de Deus, e eu vou permanecer. Opa, venci. Mas mais batalhas, mais situações, mais problemas, mais adversidades virão. Eu não vou ficar quietinho, o diabo não vai te deixar em paz, ele não vai sossegar. É assim comigo. É assim com você ou é só comigo? Com todos nós. Ele perturba, ok? Mas se eu continuar com o posicionamento correto, permanecendo firme, eu vou vencer todas. Mas eu preciso permanecer. Não adianta eu permanecer em determinadas situações e em outras eu querer jogar a toalha. Não vai dar certo. Então a gente falou na última terça-feira a respeito desse quarto ponto, que eu preciso entender, eu preciso compreender que fé e paciência, elas andam juntas, elas caminham de mãos dadas. E nós lemos o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 11 e 12, na versão da NVI, se você quiser abrir, você pode abrir para acompanhar. Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12, eu vou ler na versão da NVI. Diz assim, olha, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Olha que interessante. Mostre uma prontidão
no começo? Na metade? Não, até o final. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, olha aí, olha a combinação maravilhosa, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Então, fé e paciência, elas vão caminhar juntas sim, não tem jeito, não adianta você tentar desassociar uma da outra, não vai dar certo, não vai dar certo. E essa questão de paciência, essa questão de espera, ela está intimamente ligada com uma questão de certeza. E essa fé, essa paciência, que são forças espirituais, elas têm que estarem interagindo. E o mesmo valor que você dá em viver pela fé é o mesmo valor que você tem que dar na questão de ser paciente. Eu dei o exemplo aqui, na última terça-feira, a respeito de alguém que deseja ficar sarado. Não é fazendo uma semana de academia que os músculos irão brotar em mim. Não é com uma semana, ou até mais tempo. Vamos botar, eu tô há um mês dando umas corridinhas básicas de 8 quilômetros, 10 quilômetros, mas não é fazendo isso só de um mês, que os 9 quilos que eu adquiri lá na Namíbia, eles vão embora. 5 deles já foram, mas 4 continuam, persistentes. Mas eu vou ter que continuar o quê? Nessa corrida. Eu vou continuar tendo que estar nessa batida de correr, e de lá, e para isso vai ter paciência. E a nossa cabeça, a nossa carne, ela não suporta esperar. Alguém pode dizer amém a isso aí? Ela não aguenta esperar. Ela quer resultados imediatos, assim como eu também quero. Quero correr um mês e quero estar afinado. Com o corpo do pastor Paulo, não tem como. Não vai ter como. Vai ter que estar ali, e tome-lhe corrida, e tome-lhe corrida, e tome-lhe fecha a boca, e tome corrida, e tome corrida. E aí existe um outro fator, que todas as vezes, e isso eu estou falando a respeito de corrida, estou dando um exemplo natural, mas acontece nas nossas lutas diárias. Quando eu começo a correr, eu mal começo a correr, a minha cabeça fica assim, para. Não corre não, vai andando que é melhor. Só que andando eu não vou queimar o que eu queimo correndo. Mas a cabeça está lá, os primeiros 3 quilômetros é só assim, para, anda, para. Mas chega um momento que isso é vencido. E aí o teu corpo, ele já acostumou no batidão, e aí você vai lá, e eu estou indo, daqui a pouco eu vou ver no marcador, caramba, já corri 8 quilômetros, caramba, já corri 10 quilômetros. E nos primeiros momentos que eu chegava moído dessa corrida, quando acordava no outro dia, eu já não estou mais. Já não acontece mais. Mas por quê? Porque eu preciso, agora trazendo para a nossa mensagem, eu preciso dar a verdadeira importância, não somente por andar pela fé, mas como também pela paciência que eu preciso ter em Deus. Amém, queridos? Se você tentar operar pela fé sem exercer paciência, ou vice-versa, e aí eu também dei esse outro exemplo, é como um barco de 2 remos que quer ir para frente, mas ele não vai se mover se você usar apenas um remo. E eu dei esse exemplo, 18 anos lá em São Lourenço, virei para essa maravilhosa mulher aqui e falei, não, pode deixar, são 18 anos de São Lourenço. E lá no barco a gente não saía do lugar, porque eu estava usando só um lado do remo e o outro eu não estava usando. Então o barco não saía do lugar. E se eu tiver apenas cheio de fé, mas eu não tiver com a paciência, ou vice-versa, paciência, mas eu não exercito a minha fé, eu não vou sair do lugar. Se nós queremos ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, a gente precisa entender dessa interação, ok? E aí guarde isso.
quando a minha paciência acaba, também acaba a minha fé. Guarde isso. Quando a minha paciência acaba, também acaba a minha fé. Ok? E queridos, olha só. Outra coisa. Nós precisamos sustentar a nossa fé e a nossa paciência até o final. Eu não li para você o texto de Efésios 6,13. A gente, depois de ter vencido tudo, de estarmos com a armadura da fé, a gente permanece, né, posicionados até o final. Oh, beleza, já venci, já passei por esse teste, já passei por essa luta. Agora eu posso deitar eternamente? Não. Deitar eternamente coisa nenhuma. Eu preciso continuar crendo e sustentando essa fé até o final. Ok? Até o final. Vá lá comigo em Hebreus, capítulo 6, verso de número 13. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz assim, olha: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, obteve Abraão a promessa. Diga amém. Amém. Olha só, Senhor, mesmo com a Bíblia na mão, você falou amém, porque o pastor te induziu ao erro. Tome cuidado. Não, olha só, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, aí sim Abraão obteve a promessa. E aí, queridos, olha só, essa frase é tremenda. Paciência não é somente um tempo de espera, mas principalmente é uma questão de atitude. Qual é a atitude que você toma, que eu tomo durante esse tempo de espera? Aleluia! Paciência não é somente um tempo de espera, mas como eu tenho me posicionado durante esse tempo de espera? Tenho reclamado? Caramba, que droga, que nunca que chega, que tudo acontece comigo, eu sou para-raio do inferno, o que adianta eu estar naquela igreja? Pastor, eu estou esperando, eu estou paciente. Mas com esse tipo de declaração, você não vai arrumar nada. Não, eu estou esperando, eu estou crendo em algo que vai acontecer, mas a minha declaração é, Senhor, eu estou contigo. Senhor, aconteça o que acontecer, apareça o que aparecer, Senhor, eu não te largo, não adianta. Não vou te largar enquanto tu não me abençoares, porque eu estou crendo e eu estou esperando em ti. Então a nossa atitude também muda o panorama, muda situações. Fala comigo em Lucas. Esse texto é muito legal. Lucas capítulo 18. Lucas 18. A partir do verso 1, você conhece essa parábola. Lucas capítulo 18, verso 1. Diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Verso 2, havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora, grifa aí na tua Bíblia, pareça demorado em defendê-los, eu digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que Jesus ele tem visto em nós essa fé ao ponto de nós crermos, essa paciência, essa atitude de nós esperarmos? E aí nós falamos terça-feira que se paciência ela é uma atitude, ela pode ser desenvolvida, ok?
ela também faz parte, e você sabe, do fruto do Espírito. Não é isso? Pastor, mas na minha Bíblia não aparece paciência, mas aparece uma palavra chamada longanimidade, que é a mesma coisa que paciência. E também uma outra palavra dizendo domínio próprio, que também tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Mas, enfim, se paciência é uma atitude, ela pode ser desenvolvida, ok? E aí a gente começou a falar do seguinte, que paciência, ela é desenvolvida como um resultado de 3 coisas importantes, ok? 3 coisas importantes. Paciência é desenvolvida através de um resultado, como um resultado de 3 coisas importantes. E nós falamos na última terça a primeira delas. A primeira delas é essa aí. Paciência é desenvolvida como um resultado de um propósito a ser perseguido. Paciência é desenvolvida, é fruto de um resultado, de um propósito que eu estou perseguindo. Em Provérbios 29, 18, na Bíblia Amplificada, diz, aonde não existe visão, aonde não existe revelação de Deus, o povo, ele perece. Ok? Ou seja, Deus, ele nos mostra algo, nos revela algo, e a partir disso, a partir desse propósito mostrado por ele, eu começo a perseguir esse propósito. Ah, pastor, mas Deus, eu não ouvi claramente a sua voz. Os seus propósitos estão aqui também. Aleluia. Ok? Estão nessa palavra, estão no livro do nosso Deus. E nós falamos também na última terça-feira, que chegaram à conclusão, estudiosos, pessoas que chegaram à seguinte conclusão, que a melhor definição de sucesso é não desistir. Pessoas do mundo, seculares, falaram isso. Olha, a melhor definição de sucesso é não desistir. E é muito interessante, agora trazendo para o lado bíblico, como eu falei terça-feira, espiritualmente falando, existiu um homem que não desistiu de mim e nem de você. E ele tinha todos os motivos para desistir. Porque raça de gente ruim, eu e você, raça de gente ruim. Mas ele não desistiu. E olha que ele foi cutucado para desistir. Rapaz, você vai dar a vida por essa turma aí, você está de brincadeira, né, Jesus? Volta lá para cima, vai lá tomar teu suco de laranja, deixa essa turma aí se pegando. Vai para lá, ele também foi tentado, perturbado pelo inferno, nos seus pensamentos para abandonar a missão. Mas ele não desistiu de nós. Ele foi até o final. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ok? Porque ele é amor. E você sabe disso, o amor, ele sempre vencerá. E o amor de Deus por nós é sempre o seu grande propósito. Ok? E a gente também falou, lembrando aquele filme de Alice no País das Maravilhas, de Alice batendo um papo com o gato, com o coelho, com um desses bichos aí, que ela queria ir para algum lugar. E ele pergunta para ela, tá, mas qual é o lugar que você quer ir? Qual é o lugar que você deseja ir? Ela falou assim, para qualquer lugar. E aí ele responde para ela, bom, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Então eu preciso entender o seguinte, eu preciso ter um propósito. E a palavra de Deus, ela está recheada de motivos pelos quais eu posso perseguir e vou ficar grudado neles até o final. Saúde me pertence. É propósito de Deus para a minha vida. Passar esses anos aqui nessa terra vivendo com saúde. Ah, pastor, mas eu não tenho vivido assim. Então, esse é o teu propósito. Persiga o teu propósito. Não desista dele. Continue até o final. Continue declarando sobre você mesmo a palavra de Deus sobre a tua vida. Senhor, eu não nasci hipertenso, eu não nasci diabético, eu não nasci isso, eu não nasci aquilo, eu não nasci aquilo outro. Eu estou dessa maneira, mas eu não aceito ficar dessa maneira. E esse vai ser o propósito que eu irei perseguir. Senhor, existe uma promessa sobre a minha casa, que se eu honrar o teu nome,
serei salvo, não somente eu, mas toda a minha casa. Então esse é o meu propósito. E, queridos, esses propósitos às vezes levam anos. Eu já oro por uma pessoa da minha casa há anos. É o grande propósito. Eu falei isso para vocês terça-feira passada. É o meu grande propósito a ser perseguido. E eu preciso ter paciência e confiar em Deus que esse propósito irá se cumprir. E ele vai se cumprir porque é promessa de Deus para a minha vida. E é promessa de Deus para a sua vida. Então, pegue um propósito que está escrito nesse livro, na palavra de Deus, e vá até o final. Eu falei terça-feira passada, não desista, não jogue a toalha. É isso que o mundo quer que cada um de nós aqui venhamos a pensar. E uma vez pensando, eu vou agir dessa maneira que eu estou pensando. Eu vou jogar a toalha. Eu vou desistir, eu vou largar porque as coisas ficam piores. Ou você pensa que essa pessoa que eu oro, cada vez ela não está pior, está pior. Mas eu não largo esse osso. Eu não largo. Imagine, crie na sua mente a imagem de um cachorro que pega aquele osso ali que ele não larga. E eu estou assim, eu não largo de jeito nenhum. Mas fé e paciência precisam caminhar juntas. Eu falei aqui para vocês, também, ela ficou 12 anos aguardando uma causa na justiça. Eu não sei se é teu caso, eu não sei porque eu estou lembrando disso nessa noite, mas ela ficou 12 anos. Mas a cada ano, eu e ela, nós escrevíamos nos nossos alvos e objetivos, a gente colocava dentro das coisas que a gente gostaria que Deus realizasse na nossa vida, naquele ano que iria começar, Fica aí a dica, hashtag fica a dica, para você pegar uma folhinha, faz isso, anota. O que você quer perseguir para 2017? A porta vai se abrir. E eu preciso crer, e estou lá, Senhor, estou aguardando. O trabalho é teu, o meu trabalho é descansar, é ter fé, é ter esperança, é ter paciência. Tu vais realizar. E ela colocou lá, e todo ano a gente colocava, tanto na lista dela como na minha, Senhor, libera isso aí, é direito dela. Isso não vai ficar na mão do inferno. O inferno não vai ficar dando risada. Peguei o dinheiro que era dela, de fundo de garantia, de férias, de tantas coisas atrasadas, e Deus colocou a mão depois de 12 anos. É um tempo considerável, não é? Mas saiu ou não saiu? Saiu no momento certo, no momento que a gente mais precisava. E assim é Deus, Ele não chega nem cedo, nem tarde demais. Ele sempre vai chegar no momento certo da tua vida. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te abandonar. Então, querido, segura aí. Cada promessa de Deus é um alvo, é um propósito a ser perseguido. Qual é o alvo que você tem na tua vida? E, cara, olha só, pode ser os mais simples, os mais corriqueiros. Mas persiga esse alvo. Creia, tenha paciência, e Deus vai cumprir. Cada promessa de Deus é um alvo. Cada promessa é um propósito a ser seguido. E aí você pode colocar nessa panela o que você quiser, querido. Salvação, cura, família, vida financeira, vida de relacionamento, teu trabalho, o que for, perder peso, não sei. Mas crie o seu propósito. E vá até o final. E eu fechei a mensagem na terça-feira passada com um texto que eu gosto muito, Lucas 13:33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Aleluia! Por quê? Porque esse alvo a ser perseguido, hoje eu estou perseguindo, hoje eu estou crendo, mas amanhã você vai ter que crer. Amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, até ele ser concretizado. E vão aparecer outros alvos. E você terá outros propósitos. E você precisará crer e ter paciência. Aleluia! Aleluia! Em segundo, e aí sim a gente continua. Segundo, paciência ela é desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que você tem em Deus e na sua palavra. Aleluia! Paciência ela é desenvolvida
quando ela tem um resultado do tamanho da confiança que você tem em Deus e na sua palavra. Hebreus capítulo 10, só estou mandando passagem para te fortalecer. Hebreus capítulo 10, verso 35 e verso 36. Hebreus 10, 35 e 36 diz, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Paciência é desenvolvida na confiança que eu tenho em Deus e na sua palavra. E segura aí. Confiança em Deus é simplesmente a certeza de que Deus e a sua palavra não falham. Alguém pode dizer amém? Amém? Deus e a sua palavra não falham. E eu estou falando em confiança em Deus, queridos. Você sabe disso. Confiança, falando naturalmente falando, não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo, como o pastor Hélio diz, tomático. Não acontece tomaticamente. Necessita-se de um tempo. Necessita-se de um relacionamento. E se eu não tenho tido relacionamento com Deus, não basta estar aqui só terça. Pastor, mas eu estou terça, eu estou quarta, eu estou quinta, eu estou domingo, nos 2 cultos. Não adianta nada. Se eu não tenho tido relacionamento com Deus, se eu não tenho me relacionado com Ele, porque relacionamento gera confiança. Quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu vou vendo o seu caráter, e mais eu vou tendo o quê? Confiança naquela pessoa. Eu não saio confiando em alguém simplesmente porque, esse cara é tão legal, gente boa, cara bacana. Tá, mas quanto tempo você conhece ele? Eu conheço ele tem 1 semana. A gente não faz isso. Quanto mais você se relaciona com Deus e com a sua palavra, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais a sua confiança cresce nele, mais você tem certeza de que ele não falha, mais você tem certeza que você pode esperar o tempo que for, que ele no seu devido tempo vai colocar a sua mão e vai acabar com a graça. Mas isso não se adquire da noite por dia, eu preciso ter relacionamento com Deus e com a sua palavra. Quanto mais eu confio, quanto mais eu me relaciono, mais eu tenho certeza de que eu vou experimentar o mover de Deus na minha vida. E pode estar demorando o tempo que for, que eu tenho certeza, aleluia, que o meu Senhor, o meu Redentor, o Santo de Israel, aquele que não dormita nem dorme, ele no tempo oportuno se levantará, e aí, meu irmão, sai de baixo. Sai de baixo, não fica ninguém embaixo, não fica problema nenhum, não fica situação nenhuma, porque o Senhor, ele opera, Ele atua. Mas para eu ter essa certeza, eu tenho que estar tendo relacionamento com Ele, experiências com Ele. E olha só, a experiência que você teve ontem ficou para ontem. Eu quero ter uma nova experiência com Ele hoje. Eu quero ter uma nova experiência com Ele amanhã. Eu quero ver mais milagres da parte dEle a cada dia que eu viver. A cada dia que eu acordar, um milagre de Deus, a sua mão colocada sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Em terceiro lugar, paciência é desenvolvida como resultado da expectativa de que há um futuro promissor para a minha vida. Paciência, ela se desenvolve quando eu tenho a expectativa, quando eu tenho a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Pastor, mas não bate, não, tá pior, o negócio está esquisito aí fora, tá isso, aquilo outro. Cara, você é filho de Deus. Para você as coisas são diferentes, a música toca diferente. Estamos vivendo um momento, é só você lembrar do povo de Israel.
Você é esse Israel espiritual de Deus agora, em pleno século 21. Está comendo pedra, está comendo sangue, está comendo gafanhoto, está comendo mosca lá fora. Mas no arraial de Deus, proteção, prosperidade, avanço, saúde, progresso, as coisas acontecem. Isso é viver o favor de Deus, isso é viver a graça de Deus. Isso é viver pela graça. Graça é isso. Graça não é uma autorização para fazer o que eu bem quiser, viver a vida do meu jeito. Não! Estão confundindo graça com libertinagem, com liberdade que não é dada por Deus. Mas graça é esse favor imerecido, onde está tudo pegando do lado de fora. Mas em mim, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, as coisas crescem, progridem e prosperam. Lembre-se sempre do povo de Israel. Viviam pela graça. Eram servos, não eram filhos, mas viviam pela graça, porque a lei ainda não havia sido dada. Viviam pela graça de Deus. Como nós hoje vivemos pela graça de Deus. Isso precisa estar alto no nosso coração. Isso precisa estar pulsando forte no nosso coração. Nós vivemos hoje pela graça. Nós vivemos hoje vislumbrando esse futuro promissor de que o melhor de Deus está por vir. Provérbios 23, verso 18, vai lá comigo. Provérbios capítulo 23. Grifa esse texto na tua Bíblia, por favor. Provérbios 23, verso 18, diz assim, porque... Aliás, vamos ver o 17, aleluia. 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Eu vou repetir. Não tenha no teu coração. Sabe por que eu estou falando isso? Engraçado. Vamos dar aqui um break. Porque eu já ouvi e ouço de muito crente dizendo assim, mas pastor, o cara lá fora que não serve Deus, mimimi. Mas pastor, mimimi, mimimi. Está aqui, verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, aleluia, persevera todo dia, porque deveras haverá, grifa na tua Bíblia, bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, não será frustrada a tua expectativa. Queridos, expectativa é definida como uma firme convicção em algo que acontecerá. E essa expectativa, ela nunca irá vir da tua mente, ela vem aqui do nosso coração, da palavra de Deus. Tenha a expectativa. Mas você só terá se você estiver desenvolvendo essa paciência. Salmo 27, verso 14, na Bíblia Viva, eu leio para você. Seja paciente e espera pela ação do Senhor. Seja valente e encha o teu coração de coragem. Espera com confiança no Senhor. Então, queridos, olha só, para nós terminarmos. Agir com paciência é ter a capacidade de enxergar as coisas pelo final. Vou repetir. Agir com paciência é ter a capacidade de enxergar as coisas pelo final. E essa é, eu digo para você, a forma e a maneira que Deus vê a tua vida. Ele vê a tua vida pelo final. Sabe por quê? Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, já disse o seguinte, olha, ele já começou em nós uma boa obra. A obra já foi começada, já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, a obra já começou. E ele vê a minha vida e a tua vida pelo final.
E nós precisamos ter a expectativa de nós enxergarmos a nossa vida pelo final. Ah, pastor, mas eu ando vendo um final assim meio de terror, né? O grito, o chamado, assim, um negócio meio sombrio. Não veja a tua vida dessa forma, porque não é dessa forma que Deus vê a sua vida. Deus vê a minha vida. Como eu já falei aqui, isso anda forte no meu coração, dessa palavra revelada. Olha só, Deus não nos criou para perder. Vou repetir, Deus não nos criou, nem a quem está lá fora, para perder. O homem não aceita perder. A gente não gosta de perder nem para o ímpar. E nós, como filhos de Deus, cara, agora a gente está com o dono da banca. É Ele que dá as cartas. É Ele que está no controle. Então, olha só, esse negócio de perder, fim de papo. Nós vamos ter lutas, sim, nós vamos ter lutas. Eu não estou aqui falando para você de um evangelho sem lutas, sem problemas, sem adversidades, sem situações. Nós vamos ter lutas, nós vamos passar por problemas. Problemas estes que às vezes a gente não quer passar, que dói na nossa carne. Mas olha só, se eu tiver a capacidade de enxergar as coisas pelo final, ter essa paciência e essa fé de que o meu Deus, Ele nunca falha, Ele não se abala, como está sendo tocado agora aí no fundo. Se eu tiver essa certeza, amado, pode continuar andando nesse caminho certo, nessa instrução, como a gente leu no início. Olha, eu instruir-te-ei e eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Olha, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Tua palavra me ilumina, me dá entendimento. Então, queridos, tenha um propósito, tenha uma expectativa. Creia na palavra de Deus até o final. 2017 e os anos que virão para frente, será isso que vai fazer a diferença em cada um de nós. O quanto eu creio, o quanto eu confio, o quanto eu dependo, o quanto eu obedeço a essa palavra. Descanso e espero. Descanso e espero. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.